Meus queridos, uma pesquisa que saiu ontem da Atlas deixou muita gente de orelha em pé. Seremos novamente governados por Lula? E ainda que essa pergunta soe como maluco ou alarmista, pode ser que haja algum tipo de fundamento neste medo. Vamos assistir, roda a vinheta e entenda o que eu vou falar. Pois bem, meus queridos amigos, eu vou ser bem claro e direto. Isso é uma pesquisa do Instituto Atlas. Tá, essa pesquisa costuma ser divulgada, por exemplo, pelo jornal Meu País e tal, e os resultados anteriores dela vêm batendo com as pesquisas, por exemplo, feitas pela IPESP para XP, que são pesquisas para o mercado financeiro, que mesmo durante a eleição foram muito calibrados, saíram com resultados, vamos dizer assim, muito próximos da realidade. E os números da pesquisa assustaram muita gente, por quê? Vamos falar direto de Lulinha, tá? A aprovação do Lula de agosto para novembro subiu de 34% para 40,7%. E, vamos dizer assim, a reprovação do Lula caiu de 57,8% para 53%. Outro ponto, tá? Cerca de 44% das pessoas já se colocam contra a prisão do Lula e hoje 56% das pessoas condenam a decisão do STF. Eu queria colocar esses elementos que têm a ver com a prisão do Lula e com a aprovação dele para demonstrar, uma tendência de subida, ou seja, aumento da popularidade do senhor Lula. E dois, a demonstração clara de que os números da eleição, ou seja, o Bolsonaro com seus 50 e poucos por cento e o Haddad com seus 40 e poucos por cento, estão sendo mantidas na percepção das pessoas sobre se Lula deve ser preso ou não, se a decisão do STF é correta ou não, tá? Para boa parte dos brasileiros, a decisão do STF é correta não por conta de meandros jurídicos, mas sim se afeta positivamente ou negativamente o eterno presidiário na cabeça de muitos, Luiz Inácio Lula da Silva. É importante colocar esses pontos, e eu já vou trazer agora o elemento Bolsonaro, porque a mesma pesquisa demonstra um aumento na rejeição do Bolsonaro, tá? Bolsonaro, no geral, é desaprovado já por 51% das pessoas, tá? Um número que vem ficando cada vez mais alarmante. E quando eles fazem aquela pesquisa bom, regular, médio, lá, ou ruim, péssimo do governo dele, o ruim ou péssimo já subiu para 42%, o que demonstra, tá, um aumento grande da rejeição do Bolsonaro, mesmo no momento que no Brasil vivemos uma recuperação econômica. Aí você pensa, pô, tá, teve meses com quebra de recordes de emprego, a queda dos homicídios é constante e clara. O que acontece para que a popularidade do presidente esteja indo tanto, vamos dizer assim, pro vinagre, né? Paralelamente, como eu disse, a esse aumento do Lula. É isso que a gente vai analisar agora. São vários pontos que a gente tem que colocar em consideração. O primeiro deles é a região Nordeste, tá? Os governadores de esquerda da região Nordeste estão sendo bem avaliados, sim. E nessa região, eles fazem propaganda negativa do governo federal, tá? Eu fiz turnê junto com o MBL esse ano, visitei estados como Pernambuco, onde, por exemplo, a reforma da Previdência foi transformada num grande monstro. Mas a própria reforma da Previdência será tema de campanha ano que vem, por parte dos candidatos a prefeito, por exemplo, em Recife, para demonizar quem estiver no campo da direita e exaltar quem está no campo da esquerda. Ou seja, essas reformas não foram bem entendidas por lá. Outra coisa, as polêmicas envolvendo a família Bolsonaro, se vocês forem lembrar, quando o Bolsonaro falou esse monte de Paraíba e tal, unificou muito os governadores do Nordeste. A gente passou a ver reuniões de governadores da região atuando o tempo todo. Então você soma governadores bem avaliados, com um presidente polêmico e pautas polêmicas e declarações infelizes como a dos Paraíbas do Bolsonaro, você pega a rejeição do Bolsonaro subindo muito e validando ali para essas pessoas o mito Lula. Tá? Então, eis um problema grave. Aquela divisão norte e sul que a gente tinha e que começou a ser afetada com a última eleição, onde os números do petismo diminuíram nas capitais, isso volta a se agravar novamente. A gente vê essa divisão voltando a crescer, favorecendo, obviamente, a esquerda. Outro ponto, a Operação Vaza Jato, o fato da Operação Lava Jato ter perdido relevância, todas as polêmicas e as besteiras ditas pelos filhos do presidente, o maldito acordão com o senhor Toffoli, onde as pessoas começaram a perceber nos grandes centros urbanos, ou seja, a classe média mais ilustrada, que é numerosa e forma opinião, começou a perceber, pô, existe uma diferença entre discurso e prática nesse governo. E essas pessoas começaram assim a desengajar, aumentando assim a reprovação do governo Bolsonaro, né, enfraquecendo o bloco, vamos dizer assim, antipetista. Paralelamente, quem era apoiador do Lula, ou quem havia deixado de ser apoiador do Lula para as eleições de 2018, né, ao longo daquela esteira do processo de impeachment da Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, processo que envolveu a prisão do Lula,
Com a Vaza Jato e com esse enfraquecimento da luta contra a corrupção, ele começou a perceber, isso tinha alguma coisa meio estranha aí na prisão do Lula, hein? Esse cara que eventualmente votou no PT em 2014, em 2010 e que virou o voto dele para 2018, esse cara pode estar revirando a casaca dele. Tá, isso a gente teria que olhar mais os detalhes da pesquisa, mas só o fato dele estar, Lula, aumentando sua aprovação em 6 pontos percentuais, já demonstra pra gente claramente que há sim gente migrando. Mas você vai falar, calma Renan, mas o que você tá falando isso aí? Lulinha tá inelegível. A gente não tem que se preocupar com isso. Calma, garotão. Você conhece o STF, você conhece o teu STF, conhece o nosso Supremo Tribunal. Eles estão trabalhando ali no conta-gotas, cozinhando o galo de forma lenta, permitindo não só que Lula, mas outros líderes do próprio Centrão saiam da cadeia e voltem a restabelecer sua vida política. Tá? O Brasil é um país onde até o passado é imprevisível, ou seja, o entendimento que havia da lei da ficha limpa pode ser alterado. Tá? Não acho que o Lula tenha vigor e força para concorrer numa próxima eleição, mas não duvido nada, aquele homem é um psicopata moral. Aquele homem é um cara que quando sai da cadeia, e essa é muito interessante ver essa imagem, vem a tal da namorada dele, a nova esposa dele, e aí ela já abraça e começa a ficar beijando ele nem olha pra ela, ele olha pra frente, olhando pras câmeras, olhando pros parceiros políticos dele. Ele tava com o discurso que ele ia fazer na cabeça, tava nem ligando lá. Ele ficou utilizando a tal da namorada como um instrumento político pra falar que, olha, eu vou casar, ó como o velho tá vigoroso, né, tão safadão e tal. É isso, só propaganda. Aquilo é um animal político, então dele eu não duvido nada. E aí fica a pergunta, o que resta pra você? O que demonstra o seguinte, se ficarmos nessa nossa submissão que tentaram construir do campo da direita ao Bolsonaro, onde você é obrigado a ter que relevar os erros deles, tipo acordão com Toffoli, né? E tem que falar, não, veja bem, a declaração do Eduardo sobre o AI-5, não, foi negócio do Paraíba, né? Se a gente tem que ficar passando pano pra isso, a gente cada vez mais vai se mostrar idiosincrático com aquilo que a gente dizia antes. Não temos político de estimação, vamos ser vigilantes, vamos ser duros, claros e corretos, né? O fato é, o petismo só perdeu força ao longo de 2015, 2016, 2017, anos onde o antipetismo, onde o surgimento dessa direita agia de forma independente. Quando haviam movimentos independentes, formadores de opinião independentes, redes sociais independentes. Hoje, quando há um governo de direita, cujas pautas boas têm que ser apoiadas, basicamente esse governo tem que ser levado ladeira acima a despeito das cagadas dele, tá? Nós temos que agir de forma independente, não passar pano para os erros cometidos pelo governo, mas batemos de forma dura e independente nesses erros e nas picaretagens e das malandragens cometidas, sim, pela esquerda brasileira, sim, em conluio com o STF, sim, em conluio com o dito establishment. Nós temos que cumprir esse papel. É cumprindo esse papel de forma independente, como fizemos ao longo desses últimos anos, que nós vamos manter o PT, Lula e a esquerda no corner. Se a gente se tornar um PT de sinal trocado, passando pano para os erros do campo da direita, aí, meu irmão, Lulinha vai crescer e pode escrever que essa turma, não digo que vai estar de volta ao Planalto, mas vai vir muito forte nas próximas eleições e o nosso futuro enquanto país vai estar afetado negativamente. Esse é o meu recado. Um abraço para todo mundo.